Olá, muito boa tarde, meus amigos do Facebook. Sou Yuri Bento e, portanto, estou a fazer este vídeo no sentido de trocarmos ideias, partilharmos conhecimento, trocando impressões. Portanto, essa é toda coisa que faz bem a mentes ávidas na busca de grandes respostas, na busca de conhecimentos, que, portanto, tendem a responder grandes perguntas. Bem, trago para vocês uma temática que é do conhecimento de todos nós e para todos aqueles que não estão atualizados, então que se possam atualizar. Gostava de falar para vocês algo relativamente ao direito, que, portanto, tem que ver com o Ministério Público. Bem, sabemos muito bem que o Ministério Público é um órgão da administração da justiça, portanto, integrado na função jurisdicional do Estado. E sabemos que o Ministério Público é uma magistratura paralela e independente à magistratura judicial. Os agentes do Ministério Público, são magistrados em termos equiparáveis aos juízes. E, portanto, tem-se dito que tanto o Ministério Público e os juízes devem agir sempre em estrita obediência à lei e com objetividade e isenção. Portanto, a carreira dos magistrados do Ministério Público processa-se da seguinte maneira. Primeiro temos procurador adjunto na base e no topo temos então procurador-geral e o procurador-geral adjunto. Bem, o Ministério Público é uma instituição que tem por finalidade garantir o direito à igualdade e a igualdade perante o direito, bem como o rigoroso cumprimento das leis e, portanto, à luz dos princípios democráticos. A nossa Constituição, a lei ou o próprio ordenamento jurídico, atribui ao Ministério Público muitas funções. E temos exemplos de funções do Ministério Público que são as seguintes. Primeiro, exercer ação penal, dirigir investigações criminais, participar na execução das políticas criminais, representar o Estado, defender a legalidade democrática, defender os interesses e direitos das crianças e dos jovens, exercer o patrimônio oficioso dos trabalhadores e das suas famílias na defesa dos seus direitos e de caráter social, defender os interesses coletivos e difusos, defender a independência dos tribunais e velar para que a função jurisdicional se exerça em conformidade com a Constituição e com as leis. São, portanto, funções que estão salvaguardadas à luz da Constituição da República de Angola de 2010. Bem, o Ministério Público ainda é um órgão que goza de autonomia em relação aos demais órgãos do poder central ou do poder regional, sejam eles de natureza legislativa, executiva ou judicial. É um órgão autônomo. E os magistrados do Ministério Público também são autônomos dentro do próprio Ministério Público. Por quê? Porque são órgãos que estão vinculados a critérios de legalidade e objetividade. E, portanto, eles são sujeitos apenas às diretrizes e ordens de instruções, portanto, previstas no Estatuto do Ministério Público e que sejam estes estatutos conforme a Constituição e a lei. E acrescenta-se que o Ministério Público é uma magistratura hierarquizada, o que não colide com a autonomia dos magistrados. A hierarquia dos Ministérios Públicos é exclusivamente interna e consiste na subordinação dos magistrados aos seus concretos superiores hierárquicos. Em termos nos termos definidos no próprio Estatuto do Ministério Público e na consequente obrigação de acatamento, porque aquelas das diretrizes ou ordens recebidas, os magistrados do Ministério Público podem solicitar ao superior hierárquico que a ordem ou a instrução sejam emitidas por escrito, devendo fazê-lo por esta forma quando se destine a produzir efeitos em processos determinados.
Os magistrados do Ministério Público, eles devem recusar o cumprimento de diretivas, ordem ou instruções ilegais e podem recusá-lo com fundamento em grave violação da sua, portanto, consciência jurídica. A Procuradoria-Geral da República é o órgão superior do Ministério Público, sendo presidido pelo Procurador da República. Depois, o Procurador, ou seja, a própria Procuradoria-Geral da República é um órgão superior do Ministério Público. E o Ministério Público é presidido pelo Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República, na própria Procuradoria-Geral da República, compreende o Procurador-Geral da República, depois temos o Conselho Superior do Ministério Público, temos o Conselho Consultivo do Procurador-Geral da República, temos os consultores jurídicos e os serviços de apoio técnico e administrativo. Isso tudo nós encontramos no Estatuto Interno, portanto, da Procuradoria-Geral da República. E sabemos que na dependência da Procuradoria-Geral da República funcionam ainda os Departamentos Centrais de Investigação e Ação Penal, temos o Gabinete de Documentação e Direitos Comparados, temos o Núcleo de Assessoria Técnica, temos a Procuradoria-Geral da República, que é presidida pelo Procurador-Geral da República. E abaixo da Procuradoria-Geral da República temos o Ministério Público, depois temos os Ministérios Públicos provinciais e todos esses que, portanto, ajudam a preservar, ou seja, a garantir o cumprimento geral das normas constitucionais, da lei e bem como garantir a boa convivência entre os cidadãos e o respeito dos direitos de uns para com os outros. É tudo quanto eu quis, portanto, partilhar com vocês.